Que a paz de Jesus esteja sempre presente junto de cada um de nós. Que o amor misericordioso do Cristo nos envolva a todos. Nesse momento, nós convidamos a todos a levar o pensamento a Deus, a Jesus, para a gente fazer a oração, buscando assim a sintonia com os benfeitores amigos. Antes, porém, cumprimentando a cada um de vocês, aos internautas, dizendo que todos sejam bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, com muito amor e carinho. Se quiser dialogar, conversar com a gente, depois se inteirar, no final a gente fala aqui a respeito das atividades, os dias que temos, mas queremos acolher a vocês com muito carinho. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Vocês é de aqui de Anápolis mesmo? Então tá. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todos os males que vierdes contra nós. Porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, declaramos por iniciado a nossa atividade nesta noite de hoje, na paz de Jesus. Hoje nós temos aí, para nossa alegria, a presença do nosso querido irmão Alex Caetano. É um trabalhador espírita, já aqui há bastante tempo, já teve aqui outras ocasiões, mas é um trabalhador lá do Francisco de Assis e sempre tem colaborado conosco nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita, não só aqui em Anápolis, mas nas cidades vizinhas, porque através do Conselho Espírita Regional, a gente vai indicando os palestrantes para nos ajudar, representar Anápolis nas outras casas regionais aí, que é Nerópolis, Bonfinópolis, Pirinópolis, Corumbá, Campo Limpo e outras cidades. Então, assim, esse trabalho ele tem sempre colaborado. Então, com muito amor, eu convido para que ele venha fazer uso da palavra. Eu costumo falar, é uma casa muito simples, mas carregada de uma energia muito boa, né? Então, logo que o Sebastião fala assim, Alex, vamos lá fazer uma palestra lá, eu aceito na hora, né? E com muito amor no coração, com muito sentimento de gratidão, porque é um trabalho, né, que a gente desenvolve de forma bem simples, bem humilde, que é buscar um pouco de estudar as coisas do espiritismo, da vida, e trazer para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Então, o Sebastião já me apresentou, mas eu reforço aqui a minha apresentação. Meu nome é Alex Caetano, eu sou oficial da Polícia Militar, estou na doutrina espírita há mais ou menos 24, 25 anos já. Então, já tenho uma estrada aí, né? E essa doutrina, ela é consoladora, né? Ela traz um alento para os nossos corações. Antes de adentrar a esse tema, que eu já até trabalhei em outras casas e até aqui mesmo, mas vi a necessidade de voltar nele novamente, né? Eu quero primeiramente dedicar a palestra desta noite, em especial a 3 irmãos que já não estão entre nós mais. Primeiramente, né,
o senhor Ezequiel Gomes, fundador dessa casa, de outros centros espíritas, um baluarte do movimento espírita em Anápolis, partiu recentemente para a pátria espiritual, mas cumpriu a missão dele. Quem conheceu sabe o que eu estou falando. E deixou aqui plantado, né, seu exemplo de trabalho, devotamento na prática da caridade, né, através das casas que ele ajudou a fundar e pelo trabalho que ele ajudou a desenvolver. Com certeza a espiritualidade o recebeu de braços abertos, com muita alegria, com bom ânimo. Quiçá nós tenhamos essa dádiva de retornarmos à pátria espiritual, sabedores que desenvolvemos alguma coisa de útil aqui na Terra. E ele fez isso. Então, que ele esteja lá, aonde estiver, logo, logo estará aqui por meio desse salão, auxiliando, como sempre auxiliou, só que agora do lado de lá, né? Então, ao senhor Ezequiel, nossa eterna gratidão. Agora há pouco, antes de deslocar aqui para o Centro Espírita, eu recebi a notícia da mãe de um primo meu que desencarnou agora, tem 2 horas atrás. Daqui eu vou para o velório, né? A gente vai lá acompanhar, mas é a Maria de Lourdes Bueno Rosa. Que a espiritualidade a receba também com muito amor, com muito carinho, com muita luz. É um espírito recém-desencarnado, então, nossa gratidão também por ela. Também quero citar aqui, em memória, com muito amor e gratidão, a minha mãe, Deni Caetano, que desencarnou aí já há quase 3 anos. Estamos caminhando para 3 anos. Sei que ela está por aqui, sei que ela já está trabalhando e está contribuindo. A minha gratidão, eu que tive essa honra de ter ela como mãe, uma excelente mãe, diga-se de passagem. Então fica só o carinho. E é isso que importa, tá? É a gente guardar as boas recordações das pessoas. Aproveitando aos internautas que estão nos acompanhando, familiares e amigos, temos pessoas em Silvânia, Bonfinópolis, temos também em Goiânia, a minha prima Elizabeth, que está acompanhando. Temos em Lusiânia, Catalão, temos no Panamá, um trabalhador da casa, né? Luiz Gustavo, está morando lá no Panamá. Temos pessoas também no Japão, que acompanham essa casa aqui. Temos também na Suíça, enfim, por todo o mundo afora, temos amigos e pessoas que confiam na doutrina espírita. Caros amigos, caras amigas, é importante nós tratarmos do tema a morte na visão ou na perspectiva espírita, porque muitas das pessoas que adentram essas portas aqui chegam pela dor da perca de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um esposo, ou até mesmo de um filho, que na minha opinião, acho que de todo mundo deve ser a das piores dores que existe. E a morte, na visão espírita, ela não é o fim. Mas também não devemos alimentar o medo perante esse fenômeno do corpo físico. Porque lá na frente nós vamos entender que a morte por si só não existe. É uma mudança de estado do mundo material corpóreo para o mundo espiritual. Retorno à pátria espiritual. Então eu espero que essa palestra de hoje possa, né, elucidar algumas dúvidas, trazer calma ao coração de outros e afastar o temor da morte, que é algo inevitável. Mas como a doutrina espírita aborda o processo do luto da morte? Há várias vertentes. Eu fiz uma relação aqui daqui que nós vamos tentar trabalhar na noite de hoje, mas a doutrina espírita, ela busca o conceito do consolo e da compreensão. É a doutrina espírita que entrega para a pessoa que está no luto, na dor da perca, ou até mesmo no temor da morte, a explicação necessária para poder pelo menos abrandar o sentimento que atormenta a pessoa, que é a morte, que é todo um processo envolvido nela. E a morte, que todos nós vamos passar,
ela não abrange somente a pessoa que deixa a vida, mas todo um contexto de pessoas em volta, porque quando você perde uma pessoa que ama, tudo se transforma. Eu costumo dizer que quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, aquela mesa de jantar sempre vai ter uma cadeira vazia. Seja no aniversário, seja na rotina do dia a dia, seja numa ceia de Natal. E eu falo isso para você que desde que a minha mãe partiu, eu passei, mesmo espírita, eu passei a ter uma visão diferenciada da vida, uma perspectiva totalmente diferente. Então eu passo a olhar os espaços vazios que tomou conta da nossa vida, da minha família. E sempre vai ter aquela cadeira vazia. Mas isso não significa que a pessoa deixou de existir, ao contrário. Agora que ela existe de verdade, na plenitude da consciência do espírito. Não preso mais às dores físicas, às doenças, né? Os temores, a ansiedade, tudo que envolve aqui no plano terrestre, por ser um plano ainda denso, né, da materialidade. Mas também vamos trabalhar o momento da morte e da individualidade da alma. Já logo digo para vocês, meu irmão, vocês podem até estar dentro de um avião, e esse avião cair. É um desencarne coletivo. Mas a experiência da morte, ainda assim, ela é individual. Cada ser vai experimentar de um ponto de vista diferente aquele momento da transição entre a vida orgânica para o retorno da vida espiritual. Nós morremos só, por mais que estejamos cercados de pessoas. A experiência da morte, ela é única, ela pertence ao ser. E a sua evolução espiritual, a sua evolução moral, é que vai definir o grau de perturbação que vai ser essa transição. Porque lá no Livro dos Espíritos fala sobre a questão da perturbação. É um fenômeno natural, pertencente a todos nós que deixaremos o corpo físico. Haja vista que vivemos no mundo material e de repente vamos para o mundo espiritual. Então há esse processo de perturbação. Também vamos trabalhar aqui um breve estudo sobre o Livro dos Espíritos, um breve estudo do Livro dos Espíritos sobre a morte. O que é o espiritismo, mas o que o espiritismo também tem a nos contar no momento da morte, né? Então, um minutinho que o nosso técnico está aqui. Esquenta a cabeça não, vai dar certo. Gente, não é fácil não, viu? O trabalho que ele faz aqui é de reconhecimento, viu? Porque para colocar no ar é complicado. É internet, é muita interferência. E que Deus abençoe o nosso irmão Luiz, porque ele é uma pessoa muito devotada nessa missão. E sem ele, muitas pessoas que estão em casa e até fora do país, da cidade, não teria a oportunidade de estar acompanhando essa palestra. Então, Deus abençoe por esse trabalho que ele está desenvolvendo aqui. Pode passar para frente. Eu já estava na outra parte. Isso. Isso. É como falava o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, deixa ele... Então, pessoal, quando a gente propôs esse trabalho, porque assim, eu tenho uma preocupação muito grande com esse tema. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já experimentou o luto, né? E sabe que é doloroso, que não é fácil, e que a nossa doutrina, ela traz esse acalento, traz essa tranquilidade, e nós temos que aprender a viver com isso, mas também a reconfortar aqueles que estão passando por esse momento. Vamos avançando aqui, a gente vai trabalhando os temas, né, para ficar mais fácil. Então vamos lá, consolo e compreensão. No Espiritismo de Kardec, esse talvez seja um dos pilares principais que sustentam a sua doutrina, a doutrina dos espíritos, o Espiritismo. A de que a morte não é o fim. Vida e morte parecem se contrapor. Vocês já pararam para pensar na forma conceitual, quantas vidas vocês já tiveram? Hoje, durante o estudo meu e assistindo palestras de grandes nomes, né, do Espiritismo, eu achei interessante porque foi dito assim, ó, quando se fala quantas vidas tivemos, é um erro, porque nós temos uma vida, desde a concepção
que Deus nos criou, ela vai ser única. O que se tem são várias existências, várias experiências. Então, quando perguntar quantas vidas você já teve, eu falo, não, eu tenho uma, porque o espírito é individual. Então, você tem uma existência que se contrapõe por várias experiências chamadas reencarnação. Então é interessante, eu achei legal essa conceituação, mudou minha visão, porque eu falava assim, eu já devo ter tido várias vidas. Não, eu já tive várias experiências ao longo do tempo. Então essa é a concepção correta. Então já vamos desconstruir esse conceito tenebroso de morte. A morte não existe. A vida ela é contínua e progressiva. O que nós vamos experimentar são as experiências em mundos. Agora, neste momento, estamos aqui no planeta Terra, num mundo de quê? De provas e expiações. Todavia, já está na transição para o mundo de regeneração, de evolução moral, predominância mais do bem, Então, vamos lá, entendemos que a vida ela é contínua. Se a vida é contínua, então não existe a morte, se a gente olhar por esse ponto de vista. Correto? Então, vamos começar a desmistificar a morte em si, para podermos contemplar a vida, que é o que realmente existe. O Espiritismo possui 3 pilares fundamentais. Primeiro, a imortalidade da alma. Somos imortais. Deus não criou nenhum filho para brincar de marionete para depois destruí-lo. Jamais. Deu o sopro da vida. Deu essa oportunidade para o seu filho criado evoluir espiritualmente. E são várias etapas, são várias classes de espírito de acordo com a sua evolução espiritual e com a sua evolução moral. A segunda vertente, ou segundo pilar, é a capacidade de comunicação com os mortos. Essa dádiva, codificada por Allan Kardec, veio a experiência corporal neste mundo. A comunicação com os mortos, mas vamos falar, a comunicação com os vivos de outro plano, foi dado como uma permissão de Deus para nos mostrar que a vida não vai terminar no túmulo. E pobre daqueles que duvidam disso, porque a verdade ela vai se apresentar quando ele encerrar os seus olhos e abrir já no plano espiritual. E é muito rápido. De repente, a pessoa se desdobra já desencarnada em outra vida, muitas vezes até demora ter consciência dessa condição e sofre por isso, porque não buscou durante a vida o que vocês estão fazendo aqui, o que o pessoal faz em casa, que é estudar, conscientizar da sua condição de ser espiritual, que é eterno, frente ao seu ser físico, corporal, que é temporário. Porque todos nós, meus queridos irmãos, todos nós, sem exceção nenhuma, vamos desencarnar. Ou morrer, para ficar mais fácil de entender. Que todos nós somos um empréstimo, um comodato celestial de Deus, uma oportunidade de resgate e de evolução espiritual enquanto estamos aqui. E aí eu pergunto para vocês aqui, se alguém quiser responder, o que é mais importante para você hoje? O que mais é mais vital? Você saberia me dizer, o meu irmão aqui? Família, que mais? Alguém fala mais alguma coisa? Lohan? Arrisca dizer? Alguns vão falar a família, outros vão falar a vida, outros vão falar Deus. Mas Deus é tudo, né? Não, meus amigos. Dentro desses conceitos também que dá certo, é o tempo. Porque é dentro do seu lapso temporal de existência na Terra que você vai valorizar sua família, sua vida, Deus, a sua oportunidade de crescimento espiritual. E o tempo, a partir do momento que você começa a ser gerado no ventre da sua mãe e você vem para o mundo, aqui fora, o relógio está correndo. Disparado. A oportunidade foi dada para você. Vai lá e faça o seu melhor. Então, o tempo é a coisa mais importante que você tem na vida. Você sabe por quê? Porque é muito comum, quando o espírito desencarna, ele chega lá,
bate um arrependimento profundo nele, e ele vai falar assim, por que eu não fiz aquilo? E não é por falta de tempo, porque o tempo é exatamente calculado para aquela missão que você se propôs a fazer. Então você não pode alegar isso. Já vou avisando para você não chegar de lá com essa desculpa pronta que não vai colar. Você recebeu o tempo necessário, meus queridos irmãos. Através de quê? Do terceiro pilar, da reencarnação. E olha que tem muitos espíritos aguardando a oportunidade de vir. E agora, cada vez mais, com esse processo de regeneração, de espíritos mais qualificados, mais evoluídos, vindo para a Terra, se a gente não estiver qualificados, nós não vamos retornar aqui. Provavelmente nós vamos ser exilados lá em Quiron, né? Como também foram os exilados de Capela aqui na Terra, agora com a evolução do planeta Terra, aqueles que não tiveram o mínimo de condição moral e evolução espiritual, não vão retornar ao planeta Terra, que há de ser, em um tempo razoável, um mundo mais feliz, menos violento, menos com divisões, né? Que a divisão é criação do homem, não é de Deus. O homem que criou essas divisões que a gente conhece hoje. Somos todos iguais perante Deus. Então, o momento da morte e a individualidade da alma. A pergunta 149 do Livro dos Espíritos, temos: que sucede à alma no instante da morte? O que acontece? Ele responde: volta a ser espírito. Isto é, ele volve ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. A gente nunca deixou de ser espírito, mesmo encarnados. O problema é que a gente passa a enxergar o mundo da visão materialista. Mas quando você se espiritualiza, você começa a entender as coisas de uma dinâmica diferente, de um olhar diferente. Aí você começa a entender que tudo tem uma razão de ser, meus queridos irmãos. Então, durante a sua vida na Terra, procure com o tempo se espiritualizar mais e se materializar menos. Porque isso vai ser um fator determinante no momento do desencarne, da morte. Mas vai ser um facilitador, diga-se de passagem. Conscientização, conhecimento através do estudo, mas também da caridade. Questão número 150 do Livro dos Espíritos. A alma após a morte conserva sua individualidade? E os espíritos são categóricos a afirmar: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? É assim, meus irmãos. Quando você reencarna, o advento do esquecimento ele é necessário para que o espírito que vai reencarnar possa cumprir a missão dele de uma forma mais tranquila e sem culpas. Mas as experiências de vida, de tudo que ele foi durante o trajeto dele, das reencarnações anteriores, estão conservados no espírito. E quando ele retorna à pátria espiritual, esse turbilhão de informações começam a voltar a conhecimento, a memória do espírito. Então ele vai lembrar da vida que ele foi 300, 400, 500 anos atrás, que ele foi uma mulher, que ele foi um homem, enfim. Porque são experiências que vão agregar o que ao espírito? Valores. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos o quê? Corrigindo os defeitos, mas angariando conhecimentos, valores para o nosso espírito, porque é progresso espiritual. É uma escada. Então, o espírito, ele vai manter sua individualidade porque ele é único. Cada ser é um universo em si. Então, ele não vai perder essas suas características, mas também vai manter também os seus defeitos se ele não corrigir. E assim nós temos diversas classes de espíritos inferiores que mantêm a ignorância, a arrogância, a inveja, o ódio, e ficam em zonas umbralinas presos, porque eles não conseguiram ainda o quê? Se libertar disso. A questão 152, né, ela fecha o tema com a pergunta: que provas podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Ele devolve a resposta com uma pergunta. A comunicação entre os mortos e os vivos já não é uma prova cabal disso? E ainda tens dúvida? Foi a resposta que o Espírito deu a Allan Kardec quando ele fez essa pergunta. Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós.
E Kardec comenta dizendo que o que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se eles supõem que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Há umas teorias espiritualistas que falam que nós viemos de um todo, é só você imaginar assim, como se Deus fosse no mar da criação, tirasse uma gotinha ali, colocasse no continente da vida e criasse você. Mas quando você desencarnasse, você era devolvido para esse mar da criação. Mas você sabe muito bem que uma gota de óleo jogada no oceano, ela dissolve, ela perde a sua característica individual. Ela vai perder. Por mais que ela segure por um tempo, fatores físicos e químicos vão fazer com que ela se dilua no mar. Então, esse princípio da universalidade, ela já foi refutada no advento do Livro dos Espíritos, na questão 152. Tá bom? Então, meus irmãos, a compreensão e consolo, a vida não cessa com a morte. Tranquilo, acho que ninguém que está aqui dentro tem essa dúvida. Mas estejam preparados para sanar as dúvidas daqueles que vão te procurar. E olha que quando você leva entendimento e consolo para um irmão ainda não entendido do conhecimento espírita, é uma caridade moral. Tá? Estejam preparados para a resposta. Mas que o Espiritismo tem para nos contar no momento da morte? Vamos lá. Não existe uma regra geral que agrupe todos os casos. Como eu falei, individualidade da alma, individualidade também das experiências na vida, mas também individualidade no processo do desencarne da morte. O que vai definir a tranquilidade ou não da passagem para o mundo dos espíritos é o que você fez em vida, o que você viveu em vida, o que você está levando em vida corporal para a vida espiritual. E aí a consciência pesada, a culpa, o ódio, tudo isso aí vai te definir na sua condição de espírito no momento da morte. Meus queridos, essa semana eu vi um vídeo do nosso querido Divaldo Franco. Divaldo está muito debilitado. Todo mundo sabe que ele está tratando de um câncer, já tem uma idade mais avançada. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente quando ele veio a Anápolis, né? Tem até um livro dele, autografado. Mas é de doer o coração quando ele fala assim que Joana já informou que o tempo dele está terminando. Mas olha que só que ele fala isso de uma forma muito natural, pela evolução que ele é. Mas você percebe assim uma pontinha de queria ficar mais um pouquinho. E por conta disso ele vai ficar mais um pouquinho, mas no próprio vídeo ele fala que ele, por conta disso, ele vai ter que suportar algumas coisas a mais. Tudo tem seu preço, né? Mas ele é um espírito missionário. Ele mesmo falou, olha, eu estou pronto para ir agora, neste momento, como daqui a pouco. Porque ele já tem essa consciência, ele tem essa tranquilidade, e que nós precisamos buscar isso em vida. Lógico que nós estamos ainda muito aquém dele. Mas um dia nós vamos chegar lá. O que é isso, gente? Consciência, é conhecimento, é a busca do autoequilíbrio. E é necessário que nós façamos isso. Buscar nos acalmar e nos conscientizar de que uma hora nós vamos ter que seguir. É uma fila que não para de andar. A gente só não sabe quando, né? Vai chegar o nosso momento. Bom, dentro disso tem dois elementos, os dois corpos, espiritual e carnal. Estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Exemplo, acidente de carro, um homicídio, um infarto. Essas mortes instantâneas, essas mortes violentas, ela causa uma perturbação muito grande ao espírito, porque assim, é um trauma que ele começa a experimentar na vida agora e desdobra já do outro lado. E aí, às vezes, a pessoa é envolvida no mundo do crime, o mundo materialista demais, e esse processo vai ser muito doloroso para ele, diga-se de passagem. Porque vai gerar o quê? Uma confusão. E é muito comum o espírito ficar perdido sem entender que ele morreu, que ele desencarnou. E aí é onde entra o trabalho dos centros espíritas, do processo de desobsessão, de esclarecimento
dessas entidades sofredoras, muitas das vezes não são pessoas más, não são espíritos ruins, mas estão perdidos porque não tiveram essa oportunidade de busca de conscientização e conhecimento. Todos nós, ao desencarnarmos, nós espíritas, já sabemos mais ou menos o roteiro do que nos espera. Detalhadamente não tem como saber. Mas nós não vamos chegar lá também totalmente cegos, surdos, né? Vamos se dizer assim. Não vamos chegar lá sabendo como funciona o processo. Ninguém vai chegar lá com aquela ilusão de achar um céu, né? O deleite é eterno, muito menos um inferno para sempre. Não tem isso. Já está desmistificada essa situação. Se a coesão for fraca, ou seja, desse espírito e corpo for fraco, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Eu dei um exemplo do câncer porque eu vivi isso com a minha mãe. Minha mãe foi 1 ano e 10 meses de uma doença que foi tirando dela dia após dia o seu tempo na Terra. E minha mãe entendeu isso, minha mãe compreendeu isso, Sebastião e os trabalhadores acompanharam. Minha mãe partiu numa doença que causou sofrimento, sim, o corpo, porque eu tenho certeza que o lado espiritual dela partiu tranquilo. E quando você acompanha um caso desse, você, não a pessoa que está doente, mas você que está em volta, aí você começa a ver a vida de outro ângulo, outra perspectiva. Como nós somos frágeis. Como nós somos um milagre em vida. Existem mais de 10 mil doenças catalogadas, fora tantas outras que aparecem, tantas possibilidades de acidentes. Então, se você levantou hoje com as suas próprias pernas e andou, conversou, vestiu, comeu e chegou aqui, agradeça a Deus, você é uma prova viva do milagre da vida. E quando a gente fala de morte, o espírito ele não cultua a morte, porque primeiro que a gente sabe que ela não existe. O espírito ele cultua a vida plenamente dita, tanto quem está encarnado como está desencarnado. Por isso esses processos de rupturas, seja mortes violentas, instantâneas, sejam mortes mais lentas pela doença, e aí tem um quê de inteligência de Deus, porque assim, às vezes o espírito escolhe esse tipo de morte para preparar ele e quem está em volta dele. Mas isso te entrega, você sabe o quê? Aceitação, compreensão. Porque eu costumo dizer assim, pergunta assim, Alex, deve ter sido muito difícil perder sua mãe, o luto. Eu falei assim, o luto da minha mãe eu vivi em vida. Cada dia que eu via ela piorando e ela se distanciando, eu sabia que minha mãe estava indo embora. Então, o meu luto foi em vida. Quando minha mãe fez a passagem, que foi dentro de casa, do jeito que ela tinha pedido, enquanto ela ainda conseguia falar, atendemos à vontade dela, ela desencarnou dentro de casa do lado dos filhos, dos 2 filhos que cuidou dela. E isso entrega para nós, você sabe o quê? Tranquilidade, não tem remorso. Porque quando muitas pessoas debruçam no caixão, não é pelo desespero da morte, da partida, é remorso, gente. E isso você tem que evitar em vida, porque isso vai te arrastar até o dia que você desencarnar e poder chegar perante essa pessoa e pedir perdão, porque a sua consciência vai te cobrar isso, por mais que você não deva se autopunir, mas é algo que acaba se tornando quase que impossível de controlar. É da natureza humana nossa mesmo. Após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Pus o exemplo do suicida, porque é o exemplo mais clássico da literatura espírita. O suicida tira sua vida por vontade própria, e jamais devemos fazer isso. A nossa vida pertence a Deus. E tem uma programação para ser feito o desligamento com o tempo. Você tira a sua vida, é muito comum o espírito ficar preso ao corpo e acompanhando a sua decomposição e ficando ali vários anos. E às vezes eu estou falando isso e tem alguém parente nesse sentido. Por mais que seja dura a realidade, o que resta a nós que estamos aqui é fazer as preces por eles, para que essas preces cheguem até eles e até os nossos interventores espirituais possam promover o resgate desse nosso irmão. Mas fica o alerta. Quando a tristeza, a depressão bater no seu coração, lembre-se dessas palavras que eu acabei de dizer. Não ousem experimentar tal experiência dolorosa que os suicidas experimentam. A primeira delas é o arrependimento instantâneo. Tira a vida
Mas quando desdobra o espírito, o corpo está no chão e ele está com a consciência plena, vendo o corpo no chão e os problemas dele só aumentaram. As coisas da terra, as dificuldades da terra, dívidas, doenças, problemas com o filho, com o marido, com o esposo, tudo isso é passageiro, meus irmãos, porque pertence à terra. Então tenha de bom ânimo e enfrentar essas dificuldades de cabeça erguida e com fé em Deus. Tudo vai passar, como o Chico Xavier já falou uma vez, tudo passa. Então não se desespere, não tome atitudes precipitadas. O que o Espiritismo tem para nos contar no momento da morte? Questão 155 do Livro dos Espíritos. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? A resposta é não. Não existe. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, porque os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, esses se soltam e não se rompem. Então, meus queridos irmãos, por décadas, nosso corpo material e o perispiritual estavam ali ligados diretamente. De repente, acaba a vida orgânica, mas os resquícios da vida material ainda vão permanecer ali ligados por vários pontos. O que vai definir esse desligamento aí, que é gradual, mas pode ser mais rápido ou mais lento, é o quê? O processo evolutivo do ser que desencarnou. Entendimento, compreensão, merecimento, tudo isso aí é levado em conta. Por isso que o materialista sofre, porque ele fica preso ao corpo, ele fica preso ao patrimônio, à riqueza, ao poder que ele tinha. E eu tenho muita pena, pessoas que têm o poder na mão, seja empresários, seja políticos, sejam autoridades, e acha que a vida é só aquilo. Não é. Aquilo vai passar. Você não leva para outra vida títulos, nobreza. É muito comum você ver na literatura espírita rainhas desencarnadas abaixo de servos que eram escravos e elevados. Os humildes serão elevados, exaltados, assim, diz a Bíblia. E tendo que mergulhar fundo para redescobrir o que é a humildade como uma chave mestra para a evolução deles. Então, pena eu tenho dos materialistas, dos homens soberbos, presos à ideia de poder e de dinheiro. Isso aí tudo vai acabar e ele não vai levar nada com ele, a não ser as suas dívidas, né? Que não serão poucas. Quanto tempo o espírito fica no corpo após a morte? Cada um tem seu tempo. Cada ser individual tem o seu relógio, tem agregado ali as suas qualidades, os seus méritos e seus deméritos. Como acabei de falar, o materialista vai ter problema, o suicida também vai ter dificuldade. Então não existe uma regra fixa para uma universalidade imensa de espíritos, onde cada um é um ser em si. Não existe uma coisa objetiva nesse sentido. O que tem são regras gerais, mas cada qual respeitado a sua individualidade. Cada espírito tem a sua história e suas necessidades de aprendizado. E são esses fatores, mais a compaixão divina, o merecimento, por exemplo, que atenua a nossa caminhada na Terra, que determina o tempo necessário entre as encarnações. Muitas vezes a pessoa vem para ficar 80 anos, mas com 50 ela já cumpriu a missão dela, com êxito. E às vezes a espiritualidade, Deus recolhe. Aí a gente pensa, nossa, mas tirou 30 anos dele. Gente, nós estamos olhando a nossa visão daqui para lá, dos encarnados para os desencarnados. Agora, quando nós estivermos de lá, experimentando a sensação de liberdade, de paz, que esse mundo não entrega para nós, de alívio, aí você vai entender por que às vezes, por merecimento, o espírito retorna à pátria espiritual, para devolver para ele a paz, a tranquilidade, isentar ele das energias ainda densas e pesadas que povoam o planeta Terra. O objetivo do aprendizado das leis divinas é do crescimento moral do espírito, né? Por isso, o processo de reencarnação. Quanto tempo o espírito fica na Terra após a morte? Em termos gerais, esse tempo depende também do desprendimento do ser dos temas da Terra, de como levou a sua encarnação no planeta terrestre. É o mesmo conceito também que a gente acabou de usar agora, só que inverso, né?
Materialismo com fator determinante. Já falei, as pessoas que são apegadas demais a dinheiro, a poder, a patrimônio, elas vão ter mais dificuldade de deixar esse mundo aqui. Vão ficar aí, circulando aí, perdidos entre os vivos, vendo o patrimônio dele que ele conquistou sendo dilapidado, sendo desconstruído pelos seus herdeiros. Porque, gente, já parou para pensar que nada, absolutamente nada que está na terra, nada pertence a gente? É tudo de Deus. Hoje, a sua casa, daqui 100 anos, não vai ser de ninguém da sua família, já vai ser de outras pessoas. Como o terreno da sua casa já pertenceu a outras pessoas que a gente nem sequer sabe quem são. E assim é o nosso corpo físico, assim é a nossa vida perante a vontade de Deus. Então ninguém é dono de ninguém. Essa possessão que às vezes tem um marido em relação à mulher e vice-versa, de achar que é dono da pessoa. Quem somos nós? A gente não dá conta nem da gente mesmo, você ainda quer dar conta da vida dos outros. Isso aí denota um atraso espiritual muito grande quando você tem esse sentimento de posse emocional, não é só posse material não, posse emocional, né? É preocupante uma pessoa doente nesse sentido. A doença não é psíquica e nem física, é do espírito, é moral. E é algo terrível, porque quando desencarna, o corpo fica. Se a doença for do corpo, fica. Mas quando é do espírito, do lado moral, vai com o espírito. E lá do outro lado, ele vira um obsessor da mulher que ele deixou na terra, não aceita que ela tenha outro marido, enfim. Vocês estão entendendo tanto que é complexo o processo da morte, no termo geral? Porque nós não deixamos de existir, nós continuamos de lá. Até as questões morais, como eu acabei de falar, resultantes do desligamento mais fácil. Se você é moralmente mais evoluído, o seu desligamento do corpo vai ser mais tranquilo. Se não é, vai ter uma certa dificuldade, mas vai ocorrer. E o suicídio aqui é um estudo à parte, que nós temos que tratar isso num outro estudo, porque denota muito conhecimento, muito aprofundamento de questões. Eu ainda vou fazer um trabalho nesse sentido ainda. A questão 150b do Livro dos Espíritos. O que a alma leva desse mundo? Nada mais que lembrança, desejo de ir para o mundo melhor. Desejo de ir para o mundo melhor. Sabe que tem coisa melhor, né? Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Se for merecedor, vai para um lugar bom, né? Se não for, um umbral ou alguma coisa, ele vai ter que experimentar até ter o merecimento. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, do espírito. A do corpo, ela é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E eu fico vendo pessoas assim muito vaidosas. A vaidade, num certo ponto, ela tem que existir, de forma bem cometida. Mas quando isso passa a ser um exagero, chega a causar desencarne. A gente vê pessoas belas, fisicamente, esteticamente perfeitas, na visão estética, né? Morrer em mesa de cirurgia, fazendo procedimentos plásticos desnecessários. O que matou ela? A vaidade, o excesso da vaidade. Aí você pensa, qual que vai ser a reencarnação dessa próxima pessoa? Já parou para pensar? Não é muito difícil de pensar não, né? Porque se ela causou a morte dela por negligência, por esse desespero da vaidade, provavelmente a próxima vida dela para cá, a pedido dela própria, vai vir uma pessoa que não vai ser uma pessoa com características estéticas atraentes, porque senão ela vai cair no mesmo erro de novo. Ela vai ter que entender que a beleza física, ela vai embora com o tempo. Ela vai embora com o tempo, é natural. A beleza espiritual, essa sim que é eterna, essa que tem que ser lapidada, trabalhada, né? Vamos lá para as mensagens consoladoras. Chico Xavier. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Questão da sua evolução espiritual pela vertente da moral, né? Divaldo, os seres queridos não morreram, eles vivem. E essa certeza é que traz um alento para os nossos corações daqueles que já entregou a Deus os seus entes amados, né? É só uma questão de tempo, meus queridos. Logo, logo a gente se reencontra de lá e aí vai nascer uma outra saudade daqueles que vão ficar.
daqueles que vão ficar. Só que de lá para cá é mais fácil, pelo merecimento, você vez ou outra fazer uma visita, né, com a autorização necessária. Mas a saudade só vai mudar de lado. Ninguém para pensar, né? Às vezes a pessoa não para pensar nisso. Ah, eu estou com saudade da minha mãe, no meu caso, mas se eu desejar ir embora para ver minha mãe, como é que fica minhas filhas? Sem eu, né? Eu não posso ser egoísta, né? Eu tenho que criar minhas filhas primeiro. Depois, quando tiver tudo tranquilo, Deus permita que eu vá embora. E da mesma forma que minha mãe pedia em oração, meu Deus, me leve antes de um filho meu, eu peço para Deus também. É a única coisa que eu peço para Deus na vida. Eu ir embora primeiro, antes das minhas filhas, sabe? Entregar elas bem cuidadinha, bem para o mundo. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Você vai continuar sendo quem você é, depende de você. E eu vou encerrar aqui com um texto de Santo Agostinho que eu acho sensacional. Vou virar aqui porque fica melhor. A morte não é nada. Eu somente passei para um outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Meus queridos irmãos, eu fiz uma homenagem aqui à minha querida mãezinha. Já no meio caminho andado por desencarne dela, essa foto aí, né? E é isso que eu guardo dela, esse sorriso, o companheirismo, a minha gratidão de filho por ter tido uma mãe excepcional. Eu fui rico nessa terra. Se eu for embora hoje, eu fui rico, porque eu tive um ser de luz na forma de mãe. Deu amor, deu educação, criou 2 filhos da melhor forma possível, mas chegou o tempo que ela teve que partir, e partiu. Foi forte, foi resiliente, teve resignação cristã, não reclamou da doença. Ela deu um exemplo ainda com a morte dela de como devemos valorizar a vida. E através da doença da minha mãe é que eu entendi que nós temos que viver plenamente, sempre, todo dia, da melhor forma possível. Não ficar preso ao passado. Não ficar com ansiedade do futuro, mas viva o presente. Ame as pessoas que estão do seu lado, abrace e beija. Eduque os seus filhos com amor, mas com firmeza necessária, porque a responsabilidade de um espírito encarnado é teu, pai e mãe, e será cobrado de você. Ela fez o papel dela. Quem fala é um filho. Quem melhor pode atestar a competência da missão dela são os filhos. E nós só temos gratidão. Tive a melhor mãe do mundo. E mesmo depois de partir, seu amor continua me guiando pela vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E digam a todos que a morte não existe, a vida continua plena, bela, como sempre foi. Que assim seja. Obrigado. Nossa gratidão ao nosso querido irmão Alex, que sempre tem colaborado conosco aqui no Grupo Espíritos Caminheiros. Que Deus o abençoe. Eu só fiz uma reflexão, Alex, aqui no finalzinho. Falou assim, a hora que a gente cuidar dos filhos, né, que você falou que vai cuidar, os meus eu já cuidei, então estou prontinho para... Gratidão a Deus. Nesse momento, nós encerramos a nossa primeira parte da nossa reunião aqui
e da parte da internet, agradecendo a cada um dos que acompanharam através do nosso canal GEOC. E também agradecemos carinhosamente a cada um de vocês. E eu vou aproveitar aqui que eu estou lembrando de dizer que o Congresso Espírita aqui de Goiânia vai ser do dia 4 a 6 de abril. Então, quem tiver condições de participar, participem, gente. Se tiver condição de participar, participem. Porque eu sempre tenho participado e durante aqueles 3 dias que a gente fica lá, eu tive a impressão assim, como se a gente estivesse vivendo numa colônia espiritual. Porque a gente desliga aqui dos problemas do dia a dia. E são em torno de 15 palestrantes de nível internacional, ou seja, palestrantes mais famosos aí. Embora que nós aqui em Anápolis está tendo o privilégio de grandes palestrantes. A gente fala assim, mas por exemplo, tipo assim, Haroldo Dutra, Jorge Lahar, essas pessoas que têm aí parece que é um dom a mais e estudou com profundidade. Então, as pessoas quiser e puder, participe. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos essa parte aqui e vamos ao pedido da fluidificação das águas.